E aí, gente, mais uma aulinha de materiais de construção. Hoje nós vamos estudar os tipos de cimento, tá bom? Lembrando que aqui são as aulas remotas para o curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Braz. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá um joinha, comenta aí, certo, pessoal? Valoriza a professora. Pessoal, onde se aplica e quais os tipos de cimento que a gente vai estudar hoje, certo? No total, acho que são 8 tipos de cimento. Então, eu vou dar só uma pincelada, não vai ser uma aula muito extensa, certo? Mas vocês têm que entender, certo? Quais são esses tipos de cimento e do que eles são compostos, tá bom? Então, o nosso primeiro cimento é aquele mais conhecido, o cimento Portland comum, que nós chamamos de CP1 ou CP1S, quando tem adição de escória, certo? Então, nós temos a adição do gesso, né, utilizado como retardador de pega, e ele é muito utilizado para construções em geral, né? Então, quando não temos exposição de sulfatos nem de águas subterrâneas, tá bom? Já o cimento Portland CP2, né? Ele é chamado de cimento Portland composto modificado, né? Modificado. Então, ele gera um calor numa velocidade menor do que o gerado pelo CP1. Ele é indicado para lançamentos maciços de concreto, né? Onde há grande volume de concretagem e a superfície relativamente pequena reduz a capacidade do resfriamento da massa. Então, nós temos o CP2E, que é a adição do material pozolânico, e o CP2E, que é a adição de escória granulada de alto forno. Então, o CP2E, a gente tem um concreto mais impermeável, e por isso ele é mais durável. E o CP2E, que é com adição de escória, é recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor moderadamente lento, né? Ou que elas possam ser atacadas por sulfato. Olhem como é importante. Cada cimento tem a sua função e sua aplicação, pessoal. Por isso que é necessário a gente saber qual tipo de cimento a gente vai utilizar na nossa edificação, certo? Porque isso evita patologias futuras, evita que você tenha um retrabalho na sua edificação e assim você vai utilizar o cimento correto, né, na sua argamassa ou no seu concreto, certo? O cimento Portland CP2 com adição de escória granulada de alto forno, né, recomendado para estruturas que exijam desprendimento de calor moderado lento, como eu já falei, que possam ser atacadas por sulfato. E o CP2F com adição de material carbonático, que é o filler, né, que é usado para aplicações em geral e pode ser usado no preparo de argamassas de assentamento, de revestimento, argamassa armada, entre outros. Quando eu falo argamassa de assentamento, pessoal, é aquela argamassa que fica entre os tijolos. O de revestimento é aquele que eu coloco na minha parede, né? O chapisco, o embolso e reboco. E a argamassa armada é aquela que vai dentro, né, do meu pilar, da minha viga, como vocês, que é a argamassa que vai dentro, que a gente chama de concreto, certo? O cimento Portland de alto forno CP3, né, com escória, ele apresenta maior impermeabilidade e durabilidade, além de baixo calor de hidratação, pessoal. Assim como ele tem uma alta resistência à expansão devido à reação ao álcali agregado e ele também é resistente a sulfatos. O CP432, que tem pozolana, é muito indicado para obras correntes, né? Sobre a forma de argamassa, concreto simples, armado e protendido, elementos pré-moldados. Então, ele é recomendado para aquelas obras que tenha águas correntes, né? Em ambientes agressivos. Ele é indicado para fazer aquelas tubulações de esgoto, pessoal, certo? Porque ele tem a pozolana, certo? Então, você pode usar tanto para fabricação, né,
daquelas tubulações, como também para usar em ambientes agressivos, certo? O CP5-ARI, quando eu falo de ARI é porque ele tem alta resistência inicial, certo? O que é alta resistência inicial? Todo o cimento, né, ele tem uma resistência. Essa resistência ajuda, porque o cimento, o concreto, por exemplo, ele trabalha com pressão. Então, essa compressão, ela existe uma resistência, certo? E ela tem que ser atingida, pessoal, porque quando o calculista ele vai fazer o cálculo, por exemplo, da sua laje, o cálculo do seu pilar, ele exige que aquele concreto utilizado ele tenha uma resistência inicial no primeiro dia de 7 MPa, de 5 MPa, aos 28 dias de 25 MPa. Então, isso é a resistência, certo? Quando eu falo 25 MPa, é 25 megapascal, certo? Então, essa é a resistência que o concreto deve ter. Então, esse cimento, o CP5-ARI, ele me dá uma resistência com maior velocidade, certo? Ou seja, a resistência aproximada à compressão, né? De 26 MPa em um dia, pessoal. Então, enquanto no concreto simples eu teria 14 MPa, né? Ou 7 MPa, 5 MPa, já no ARI, no CP5-ARI, eu tenho uma resistência de 26 MPa no primeiro dia, enquanto as normas pedem 14, pessoal. E na idade, né, aos 28 dias, eu tenho de 5 em 33 MPa, que ele me pede aos 28 dias, aos 28 dias, né, 34 MPa. Então, assim, ele é recomendado no preparo, né, de concreto e argamassa para a produção de artefatos de indústrias, em indústrias de médio e pequeno porte, né? O uso de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clinker e pela moagem mais fina com o que ao reagir com a água atinge essa elevada resistência. Então, assim, por eu usar uma maior quantidade, uma dosagem maior de calcário e argila, né, no clinker, para a fabricação do clinker, e fazer uma moagem mais fina, ele, quando entra em contato com a água, ele me dá essa elevada resistência, tá certo? O CPRS, que é resistente a sulfatos, certo? O cimento potilando resistente a sulfatos, ele me oferece uma resistência maior em ambientes agressivos, pessoal, como redes de esgotos, né? Redes de esgoto de indústrias, águas do mar e alguns tipos de solo, certo? Ele pode ser usado em concreto dosado na central. Quando eu falo em concreto dosado na central, é que às vezes, pessoal, a empresa, se for uma empresa de grande porte, eles têm a sua própria usina de fabricação de concreto e argamassa, certo? Então, esse concreto usado na central, ela tem um grande silo de estocagem de cimento, certo? E tem uma esteira onde leva, né, os outros agregados para fazer a mistura. Então, quando eu falo de concreto dosado na central, eu falo que esse concreto ele é feito na obra, né? Com todos os equipamentos necessários. Não aquele concreto, pessoal, que eu boto no chão, espalho o cimento e vou botando os agregados, não. É diferente, tá certo? Ele é muito bom para recuperação industrial, ou estrutural, certo? E industriais. E ele é um concreto projetado de alto desempenho, tá certo? O cimento portland de baixo calor de hidratação, né, o BC, é designado por siglas e classes de seu tipo acrescidas do BC. Por exemplo, eu posso ter baixo calor de hidratação CP332, certo? Que é o cimento portland de alto forno com baixo teor de hidratação. Vocês estão entendendo como é? Eu tenho o nome do cimento acrescido da sigla, né? O que é que ele faz? Ele tem a propriedade de retardar o desprendimento de calor entre peças de grande massa de concreto. Então, evita o aparecimento das fissuras de origem térmicas, né? Devido ao calor desenvolvido durante a hidratação do cimento, tá certo? Então, lembrem-se,
Os cimentos, eles podem trazer o seu nome normal acrescido da sigla BC. Quando é acrescido dessa sigla BC, você sabe que já é um cimento com baixo teor de hidratação, certo? E o cimento Portland branco se diferencia dos outros por causa da sua coloração e ele pode ser subdividido em dois tipos, o estrutural e o não estrutural. O primeiro estrutural, né, ele é muito aplicado para fins arquitetônicos e as suas resistências giram em torno de 25, 32 a 40, né, MPa, similares aos demais tipos de cimento. Já o não estrutural, ele tem indicações de classe e é aplicado, por exemplo, no rejuntamento de azulejos, né? Essa é uma função não estrutural. E também eu posso ter, para rejuntamento de azulejos, também o cimento na cor cinza, não tem nenhum problema, certo? Pessoal, aqui nós terminamos, certo? A nossa aula sobre tipos de cimento, ou não, deixa eu ver aqui. Acho que sim, sobre tipos de cimento, estudamos todos os tipos de cimento, certo? Se você ficou sem entender como é a adição da escória, como é a adição de sulfato, de filler, de pozolana, volta um pouquinho a aula, veja todos os tipos, pessoal, porque é sempre bom conhecer os tipos de cimento, para saber qual o tipo de cimento que você vai utilizar na sua edificação, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.